Olá, amigos do canal GeoMassa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Esperamos que sim! E é claro que estamos gravando mais uma edição do nosso Jornal do Masa, em que nós vamos utilizar para tanto a tradicional reportagem de todas as quartas-feiras na Folha de São Paulo, Caderno Cotidiano. E hoje nós vamos utilizar a edição de número 33.264, datada do dia 29 de abril de 2020, onde na página B18, Folha Corrida, nós temos mais uma matéria do Marcelo Viana, matemático e diretor-geral do famosíssimo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, do Rio de Janeiro. E desta feita, ele que em 2 artigos anteriores estava contando a história de um matemático brilhante do século XX, que foi John Conway, ele nos traz a uma história, ele nos remete a uma história dos primórdios da matemática do século X, da extraordinária civilização árabe. O título é 13 Histórias sobre Sombras. Abu al-Biruni lutava contra as trevas científicas e às vezes precisava usar sombras para tal. Veja que neste enunciado, nesse subtítulo, quando ele fala que o Abu al-Biruni lutava contra as trevas científicas, parece que nós estamos vivendo os dias de hoje. E eu estou falando de 10 séculos atrás, não é algo incrível? Estamos no ano de 1024, na cidade de Ghazni, a bela capital da dinastia que governa o Afeganistão. Isto mesmo, senhores. Nós que costumamos menosprezar o Afeganistão, o país tem uma história milenar e no passado ele tinha uma história muito importante, muito significativa, como nós veremos nesse saboroso artigo. O Sultão Mahmud, que viveu de 971 até 1030, conquistador do Irã e do Punjab, veja só que o sultão que governava o que seria hoje o Afeganistão, possuía o Irã, que é um país que tem um território atualmente 2 vezes maior que o Afeganistão, além do Paquistão, que ele chama aqui de Punjab, que praticamente tem 1,5 vezes o tamanho do atual Afeganistão. Então podemos dizer que era pelo menos um grande reinado. Este Sultão Mahmud, ele recebe uma delegação de turcos do Volga, lembrando que o rio Volga hoje banha a Rússia e é o maior rio da Europa. Os visitantes contam que nas longínquas regiões polares ao norte, em certas épocas do ano, as sombras são bem maiores do que as pessoas e o sol não se põe durante dias. Olha que coisa mais curiosa! Como o sol está no horizonte, ele projeta a nossa sombra muito para frente. Como lá o sol nunca se põe, mas ele descreve uma espécie de parábola no céu, na verdade é a Terra que proporciona esse movimento aparente do sol, na medida em que ele desce mais para o horizonte, portanto o famoso sol da meia-noite, ele é praticamente tangente, ou melhor dizendo, ele é praticamente reto ao horizonte. Quando ele está baixo assim, reto ao horizonte, ele projeta sombras imensas de nós, seres humanos. É isto que
estes cientistas da época fizeram a observação para o espantado sultão Mahmud. Profundamente devoto, o sultão fica chocado e os acusa de heresia. Como ele não tinha esse conhecimento, ele achou descabido, fora daquilo que ele conhecia, e ele era muito religioso, portanto, ele ficou com vontade de condenar estas pessoas. Num país em que não há noite, como poderia o fiel muçulmano obedecer ao mandato do Corão de orar 5 vezes por dia? Então, ele acreditou que o relato era tão fantasioso, tão antirreligioso, tão pecaminoso, que o fato de não existir dia e noite impedia que o fiel rezasse voltado para Meca 5 vezes ao dia, como diz a tradição islâmica. Perante a ira do monarca, os embaixadores turcos temem por suas vidas. Intervém o sábio da corte Abu Hayami al-Biruni, que viveu de 973 até 1048. Lembrando que a Terra é curva, uma esfera, faz Mahmud de entender a razão de ser dos longos dias do verão polar, as vidas dos visitantes são salvas. Então, ao mostrar que a Terra era plana, ao explicar o sol da meia-noite, ele consegue convencer o sultão Mahmud que poupa a vida dos sábios turcos. Al-Biruni se sente feliz e orgulhoso. Conseguiu mais uma vez dissipar as trevas da ignorância, mas ele sabe que essa guerra não tem fim. Então, nós que vivemos um período de obscurantismo, negacionismo e outros ismos absurdos, ler uma reportagem desta é muito saborosa e muito contemporânea, além de ser irônica. Nascido na região próxima ao Mar de Aral, que praticamente não existe mais hoje, mostrando um dos maiores acidentes ecológicos, Mar de Aral, que chegou a ter 68 mil quilômetros quadrados, mais o desvio de suas águas para um projeto absurdo de irrigação, os desvios dos seus tributários, dos rios que lhe formavam, que lhe mantinham volume. Caso do Sirdaria e do Amudaria, fez o Mar de Aral praticamente desaparecer. Ele que estava na fronteira entre o Uzbequistão e o Cazaquistão. Al-Biruni viajou durante quase toda a vida à mercê das vicissitudes de guerras e conquistas. Ele viajava junto com o sultão, ele fazia parte da corte, era o sábio da corte. Ao viajar para as conquistas, ele ia aconselhando o sultão Mahmud. Matemático, físico, astrônomo e filósofo, escreveu mais de uma centena de obras científicas. Olha que personalidade extraordinária e que viveu há 1000 anos. Entre elas, um tratado das sombras, onde critica os fanáticos religiosos que sentem náusea quando alguém fala sobre sombras, funções trigonométricas ou altitudes, e para quem a simples menção de um cálculo ou um instrumento científico dá arrepios. É um homem de conhecimento que vivia o problema daqueles que não têm, e os que não têm querem menosprezar, desprezar os que têm. Infelizmente, o progresso do mundo é feito por aqueles que têm conhecimento, e isso causa, no mínimo, uma revolta, uma inveja daqueles que não possuem.
Eclipses da Lua são causados pela sombra projetada pela Terra sobre seu satélite. E isso, evidentemente, depende do formato dos 3 astros que estão envolvidos no eclipse: a Terra, a Lua e o Sol. E os 3 são esféricos. Al-Biruni observou o eclipse lunar de 24 de maio de 997 na sua cidade natal de Khat e anotou o horário. Previamente havia combinado com um colega em Bagdá para que fizesse o mesmo. A partir da diferença entre as horas do evento, nos 2 locais determinaram a diferença de longitude entre as 2 cidades. Ou seja, uma maneira genial há mais de 1000 anos para poder medir a longitude. Hoje, nas escolas, nós explicamos os fusos horários com o sistema inverso. Ou seja, dada a longitude, nós damos o horário. O que ele fez foi, dado o horário, ele deu a longitude. Como o eclipse é visto na longitude dele a determinado horário e na longitude de Bagdá em outro horário, o que Al-Biruni fez foi comparar o horário dos avistamentos e daí determinar a longitude. Simplesmente genial. O método seria aperfeiçoado mais de meio milênio depois por ninguém menos do que Galileu Galilei, uma das lendas da história da ciência, esse brilhante matemático, físico italiano que tanto foi perseguido pela Inquisição Católica. Mas a solução prática para o problema da longitude acabou sendo outra. O militar norte-americano Robert Peary, que viveu de 1856 a 1920, foi um explorador audaz. Claro que há muitas polêmicas acerca do nome de Robert Peary, inclusive se foi ele mesmo que descobriu o Polo Norte. Há muita conversa a este respeito, mas isso a gente deixa para outros momentos em que nós falaremos sobre os grandes descobridores, os grandes geógrafos, aqui mesmo no canal Geomasa. Fez várias expedições para alcançar o Polo Norte e finalmente afirmou ter conseguido em 6 de abril de 1909. Inclusive tirou uma foto com seus companheiros em frente a uma bandeira cravada no local para comprovar a façanha. Ao voltar à civilização, ficou sabendo que seu compatriota, o norte-americano Frederick Cook, afirmava ter chegado ao polo quase um ano antes de Robert Peary. Estava instalada a polêmica, com os partidários dos dois disputando a primazia. Em 3 de março de 1911, o Congresso dos Estados Unidos resolveu a questão decretando em favor de Robert Peary a descoberta, ou melhor dizendo, a conquista do Polo Norte. Mas a história dele nunca convenceu os especialistas. Como eu disse, há muita polêmica. Inclusive, ele tinha uma pessoa que era um serviçal que o acompanhava em tudo que ele fazia, que era negro. E dizem alguns dos contadores dessa história que, na verdade, ele se machucou, estava moribundo, e quem o carregou até o suposto Polo Norte foi esse serviçal negro
que injustamente nunca teve o seu nome revelado na história. Porém, nós contaremos isto apropriadamente. Mas por que os especialistas negam a descoberta de Robert Peary do Polo Norte? Havia muitos indícios que não batiam. Um dos mais gritantes está na famosa foto. As sombras são demasiado curtas para essa época do ano no polo. Como nós havíamos explicado para vocês, o Sol, praticamente no horizonte, projeta sombras longuíssimas. E na foto, as sombras estão a menos de meio metro dos seus pés. Portanto, os especialistas, assim como os polemistas, disseram e dizem que essa história do Robert Peary é para inglês ver, se é que vocês estão me entendendo. Bom, meus amigos, ficamos por aqui com esta sábia admoestação acerca da ignorância que o homem parece que não consegue superar e as descobertas fantásticas da matemática da civilização árabe do grande Abu al-Biruni. Mas ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem bem, até a próxima.